Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e nessa aula a gente vai saber como eu posso estimar a quantidade de faixas para a minha rodovia, ou meu trecho de rodovia, ou meu trecho de via urbana, em função do tráfego existente naquele local. Seja bem-vindo. Se você observar aqui, quero trazer para vocês como que você vai determinar a quantidade de faixas necessárias para aquele intervalo de via, ok? Nas vias ideais, a capacidade é de 2.000 veículos por hora por faixa, ok? Então você vai ter sempre essa ideia de que 2.000 veículos é um número razoavelmente bom de fluxo, tá? Por hora naquela faixa. Se forem duas faixas, então você vai multiplicar por 2. Se forem 4.000 veículos, se forem três faixas, 6.000 veículos por hora naquele intervalo, ok? Então a gente vai já fazer um exemplo prático para você entender os conceitos aqui através das fórmulas que nós já vimos ao longo do curso e não custa nada, a gente vai repetir aqui para você, tá? Uma rodovia rural, múltiplas faixas, necessária para lidar com um average annual daily traffic, ou seja, um tráfego diário anual médio de 40.000 veículos por dia. A velocidade de projeto que nós vamos adotar, 70 milhas por hora, ou seja, 110 km por hora. Uma faixa de 3,65, excelente, essa é uma largura de faixa ideal, né, padrão. E não há obstruções no meu acostamento, ou seja, eu tenho 1,83 ali pelo menos livre para fazer uma parada de emergência, por exemplo. Assume-se que o tráfego é composto inteiramente por carros particulares e a população de motoristas é a ideal. A gente já sabe que existe um fator populacional que varia de 0,85 a 1. O próprio enunciado já está dizendo, eu não vou ter ali a incidência de veículos pesados. Excelente. Então, esse é um trecho, ou essa é uma rodovia na qual o fluxo flui normalmente em função da não existência de veículos pesados. Carretas, caminhões, ônibus. Fator horário de pico 0,9, ou seja, está bem distribuído, né, ao longo do dia, ao longo da hora. O meu fluxo, o meu tráfego, ele não tem grandes concentrações. A gente já viu em aulas que quando ele é 0,25 ele é o pior caso, o pior cenário. Eu tenho um grande fluxo concentrado num espaço, no intervalo de tempo do dia ou no intervalo horário. E quando ele se aproxima da constante 1, ele está bem distribuído, tá? Fator direcional 0,06, ou seja, 60% do tráfego está indo numa direção e os outros 40% na outra direção. A rodovia deve manter o nível de serviço C, ou seja, a gente vai sempre buscar esse nível de serviço, tá? Não quer dizer que você vai conseguir, ou às vezes você vai medir o fluxo num intervalo de tempo do dia e você vai verificar que aquela rodovia ou aquela via urbana opera num nível de serviço D ou E, mas ele não é constante, ele, né, é concentrado em alguns intervalos do dia, da manhã ou da tarde ou no horário de pico da noite. Ela deve ser projetada para lidar com o 30º maior volume horário durante o ano, ou seja, lembra daquele meu K30? Esse valor aqui que a gente vai utilizar, tá? Calcule a extensão física necessária da rodovia, ou seja, o número de faixas necessárias para que eu alcance o nível de serviço C. Ao dimensionar uma nova via, o nível de serviço desejado é escolhido pelo projetista. Este valor é então usado em conjunto com o volume de tráfego de projeto para selecionar uma seção transversal apropriada para a rodovia. Nos Estados Unidos, que é onde eu estou buscando esse material, as informações, a minha fonte é o material americano, é o HCM, é o Highway Capacity Manual e outros, um conjunto de outros fontes interessantíssimas, super rica em informações, em cálculos, em fórmulas, em dados de tráfego, de fluxo, de nível de serviço, de qualidade, de segurança. A gente vai trazer aqui para vocês e é com muita alegria que a gente faz esse serviço, traz essas aulas, faz a gravação do curso, trazendo conteúdo relevante para a engenharia, para os engenheiros de tráfego e os profissionais envolvidos com o tráfego nas cidades. Ou seja, então vamos lá. O nosso DHV, nosso volume horário diário, né, que é o Daily Hour Volume, é o meu K30 nesse caso. A gente vai utilizar o K30, ou seja, o fator na qual eu tenho o 30º maior volume anual horário, multiplicado pelo meu AADT.
Annual Average Daily Traffic, ou seja, o tráfego médio diário anual. Os valores típicos dessa estrada são K1, ou seja, o maior fator K horário, e o K30 que é o que a gente vai utilizar geralmente 0,12, 0,10, tá? Observação, se o K1, ou seja, eu vou dimensionar a via para o pior cenário sempre, for utilizado, a estrada nunca operará acima da capacidade, tá? Ou seja, você vai estar desperdiçando muito dinheiro aí, tá? Mas terá períodos substanciais quando operará abaixo da capacidade, representando assim, até certo ponto, um desperdício, como eu disse, nos recursos financeiros, né? Portanto, é mais comum utilizar o K30. Embora implique que a estrada terá capacidade superior a 29 horas por ano, constitui uma melhor utilização dos recursos econômicos. O meu Daily Hour Volume de projeto, tá? DDHV, Directional Daily Hour Volume, ou seja, como eu tenho um fluxo de 60% numa direção, como é que eu encontro esse cara? O meu K, vou utilizar o K30, o meu D também já é tabelado e o meu ADT para a gente encontrar o valor desse meu tráfego de projeto, ok? K, vou utilizar 0,12, a minha divisão direcional foi de 60%, o meu tráfego diário anual médio 40 mil veículos, o meu fator hora de pico 0,9, então é só multiplicar 0,12, 0,6, 40 mil, eu vou ter aí 2.880 veículos por hora. Com esse valor, eu posso calcular o meu fluxo de serviço, meu SV, que é o meu volume dividido pelo meu fator horário de pico. Eu fiz a divisão, né? E soma, que for aqueles 2.880 dividido pelo meu fator horário de pico, que foi 0,9, eu vou ter aí 3.200 veículos por hora. Tabela 1 vai me dar os valores do meu CJ em função da minha velocidade, que eu imprimo no trecho, eu vou conseguir passar com 2.000 veículos se eu estiver a 70 milhas por hora ou 60. Se eu baixar essa velocidade, isso está me indicando que eu passo menos veículos, ou seja, eu passo apenas 1.900. Okay? Então, se eu estou a 70 milhas por hora, 70 km por hora, meu CJ vai ser 2.000, tá aqui, ok? Meu nível de serviço, qual é o teu VC? Lembrando, VC é o volume horário dividido pela capacidade da via. Então, eu estou a uma velocidade de 70 km por hora, eu vou utilizar, estou tentando atingir aí o nível de serviço C, então eu vou utilizar 0,71, vou buscar esse valor, ok? Aqui, já declarei o VC 0,71 assumido para o nível de serviço C, que é o que eu estou buscando. Vamos lá, vamos verificar agora a largura de faixa e fazer os ajustes, que é o meu FW, tá? O meu fator em função da largura da faixa. Como a gente viu no enunciado, 3,65 é o ideal. Então, 3,65 eu não tenho obstruções a pelo menos 1,83 no meu acostamento, então eu vou adotar um FW de valor 1. Aqui a declaração, ok? Valor assumido para a via sem obstrução em pelo menos 1,83 da borda. Vamos lá. Vamos ver os equivalentes, né? Quanto um truck, ou seja, um caminhão equivale a carros de passeio? Quantos ônibus, ou seja, qual é o fator de multiplicação que eu vou utilizar para ônibus e para os recreacionais? Eu tenho que observar, identificar primeiro o relevo e encontrar o valor declarado aqui. Dependendo de qual relevo, você vai entrar com os fatores de multiplicação. Perceba o seguinte, se eu estou num terreno plano, um caminhão equivale a 1,7 veículos de passeio. Se eu estiver num terreno ondulado, um caminhão equivale a 4 veículos de passeio, e veja que se eu estiver num terreno montanhoso, ele vai multiplicar por 8. Então, são esses os dados aqui dessa tabela 4, ok? Fator de correção em função da população, que são apenas motoristas, né? Dita ideal, então eu uso o valor 1. Aqui, o fator heavy vehicle, a gente já calculou, mas como não há a incidência de veículos pesados, eu vou utilizar o fator 1, beleza? Ela é uma via dividida, tá? Ela tem canteiro central,
ou ela não é dividida? Ela está num ambiente rural ou urbano, dependendo do valor que eu estiver aqui. Se eu estou numa rural dividida, eu acionei o valor 1 aqui, que é o que está declarado. Logo, o meu service flow, ou seja, o meu fluxo de serviço é o meu CJ, eu já tenho. O meu VC, já tenho. Número de faixas, não tenho. O meu FW, fator, né, de largura de faixa, tenho. Incidência de veículos pesados, tenho. O meu fator populacional e o meu fator de divisão por canteiro, tenho. Fazendo um jogo algébrico aqui, eu encontro que o meu número de faixas ideal é 2,25 faixas, que logo eu vou arredondar para 3 faixas, né? Eu concluí aqui para você. Então você percebe que é bem simples você encontrar o número de faixas ideal. Você define um nível de serviço que você quer operar, você utiliza algumas tabelas para entender de onde você vai retirar os dados, você precisa desses dados, você tem que levantar o teu volume horário do projeto, tá? Você tem que entender qual é a direção crítica, você tem que identificar qual é o relevo desse trecho que você quer fazer o dimensionamento ou as análises. Você tem que verificar se há a incidência, se é permitido que veículos pesados trafeguem na via. Então, a gente está aqui repetindo algumas informações para que isso fique bem claro para você, para que você consiga fazer as suas análises já ciente da necessidade de entender uma série de fatores que vão levar ao teu melhor dimensionamento e ao teu sucesso profissional. Eu te agradeço muito a presença. Deixe aqui os seus comentários. Entre em contato comigo se você ficou com alguma dúvida. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos e até a próxima.